Camaradas, Mônica Francisco no Arte 220 hoje. Mônica, muito obrigado pela presença, pela confiança. Eu que agradeço. Obrigada Mônica, por vocês terem me convidado aí. Gente. Obrigada. Vamos lá, Mônica. Muitos assuntos que a gente precisa debater, né? Em fevereiro, no Tribunal de Justiça, você foi impedida de usar o elevador por autoridades. Sim. E foi conduzida ao elevador de cargas. Sim. Essa situação, ela se repetiu depois, parecida com você e com a Dani na Alerj, com a Thalíria no Congresso Nacional. Em abril mais recente, o Exército disparou 80 tiros contra o músico Evaldo e sua família. Sem dúvida. A realidade não muda e o racismo avança. O que a gente precisa fazer, de fato, para combater esse racismo já tão institucional, tão estrutural na sociedade brasileira? Acho que a gente tem uma série de desafios, né? Primeiro, cada vez mais falar sobre isso. Então, acho que, de alguma maneira, todas essas ações, esses incidentes, né, discriminatórios que produzem no dia a dia uma série de violações que são, né, categorizadas enquanto racismo, que estrutura as relações sociais no Brasil, é o racismo que cimenta as estruturas, né, no Brasil, precisa ser vocalizado, precisa ser publicizado. Então, quando isso acontece, né, com figuras públicas, a importância de que a gente amplie para o todo da sociedade, para o conjunto da sociedade, que esse racismo ele precisa ser encarado de frente. É preciso falar sobre racismo, isso não é uma coisa menor, isso produz morte. Você falou dos 80 tiros do Evaldo e Luciano, que morreram né, também nesse episódio dos 80 tiros no carro de uma família negra, majoritariamente negra, ou seja, o racismo que elenca o corpo negro como o corpo do medo, o corpo do nojo, o corpo do susto, do pavor, da suspeita, e coloca a vida da pessoa negra em risco. Então, historicamente, o grupo populacional de cor negra, parda, né, os não brancos, são os grupos historicamente vitimizados. Então é preciso falar sobre racismo, é preciso dizer que o racismo, para além de produzir, né, ações discriminatórias como o impedimento de um elevador, cerceamento de um determinado local, né, ser barrado em outro determinado local, produz morte, produz uma política de genocídio que mata mais de 60 mil jovens negros por ano, que faz com que um jovem negro tenha mais possibilidades, ou seja, tenha 4 vezes mais possibilidades de morrer do que um jovem branco. Então, é preciso falar sobre racismo. Racismo mata. Deputada, você é a primeira mulher a presidir a Comissão de Trabalho e Renda da Alerj. Sim. Casa legislativa que tem menos de 10% de mulheres na sua composição. Sim. O que a gente precisa fazer para sair dessas últimas colocações que a gente está no ranking internacional de participação das mulheres na política? Em reportagem recente, o Brasil se conta atrás até do próprio Afeganistão, que é marcado por mais de 30 anos de guerra civis, enfim, invadido pelos Estados Unidos. Sim. Acho que primeiro, você traz 2 elementos importantes, né? Acho que, para além de ser a primeira mulher, eu sou a primeira mulher negra a ocupar a presidência da Comissão de Trabalho, Seguridade e Legislação Social, nesse momento tão difícil de reforma da Previdência. O que mostra, primeiro, né, que em relação às mulheres nos lugares decisórios, nos lugares de poder, nos lugares de elaboração de políticas mais estruturais, isso é visto como quase que impossível. Sendo uma mulher negra, então, isso dobra de tamanho. Acho que o Brasil, né, como o mundo, né, nessa lógica patriarcal, machista, em que o corpo da mulher é um corpo objetificado, em que a produção intelectual da mulher ela é, em vezes, invisibilizada, por outras vezes, extremamente desqualificada, apesar de toda a luta histórica, dos avanços das mulheres, do ascenso das mulheres. E aqui no Brasil, nós tivemos avanços também, como no mundo, né? Avanços e retrocessos, mas tivemos avanços. A gente teve um ascenso das mulheres com a Primavera das Mulheres, o próprio Fora Cunha, né, no avanço da luta das mulheres na América Latina, e um ascenso das mulheres negras. Marielle foi um símbolo disso, eleita, né, nesse ascenso aí, Primavera das Mulheres e mulheres negras, né, que acessaram a universidade, foram frutos da redistribuição democrática da academia, que vem produzindo respostas sociais muito importantes,
mas isso ainda não é sentido na concretude da produção política institucional. Mesmo que essas mulheres sejam no partido, né, grande parte da base desse partido, as mulheres negras, as mulheres estão construindo os partidos, elas estão, inclusive, em alguns setores de direção dos partidos, mas elas não conseguem acessar os mesmos quantitativos de fundo partidário, elas não têm o mesmo tempo de televisão, elas têm as suas candidaturas, né? Uma luta não ter candidaturas que sejam laranjas, candidaturas que sejam efetivas, ou seja, isso é um processo que vem avançando, né? A tendência é avançar mais, mas é um processo que carece ainda de uma mudança de paradigma nesse sentido. Acho que a gente está no caminho, acho que a gente avançou um pouco, não avançamos muito, mas estamos no caminho. Não é o que a gente quer, não é o ideal, mas a gente está num processo de avanço, fruto da luta das próprias mulheres. A reação deles mostra que a gente está mexendo com as estruturas, né? Exatamente. Então, é a tentativa de barrar, a tentativa de desmontar, mostra que, por um lado, houve algum tipo de tensionamento aí a partir dos grupos, né, feministas, das coletivas de mulheres, ocupando esses espaços e decidindo o projeto de sociedade que a gente entende para o todo, né? Mônica, falando de mulher ainda, né, só que agora numa vertente trágica, o Brasil ele vive uma onda de feminicídio, uma epidemia. E você é vice-presidente da CPI na LERJ, que trata do tema. Sim. Como estão os trabalhos? Compartilha com a gente quais são as frentes, qual é a luta, quais são as lutas. Sim. Bom, nós tivemos ontem a 8ª reunião ordinária da CPI do feminicídio. Na verdade, é uma comissão parlamentar de inquérito que investiga, né, as causas do feminicídio, o aumento e as causas desse crime, né, que é segundo ontem a oitiva que fizemos do coronel da PM, né, que nos ofertou ontem os números de atendimento do 190. Nesse sentido, os casos de violência doméstica estão em primeiro lugar. Vem antes de crimes de perturbação da ordem e de violência maior. Então, ou seja, né, o crime contra o corpo da mulher ainda é um crime muito consentido, muito naturalizado. O corpo da mulher ainda é um corpo de domínio do todo, né? É um corpo que ainda necessita de muita luta para a sua autodeterminação e a sua autonomia. Por outro lado, a gente vem vendo que vem aumentando o número de denúncia de casos, isso é muito importante, também da categorização dos crimes como crimes de feminicídio. A gente vem observando que, de uma maneira não tão célere como a gente gostaria, mas que os órgãos de polícia, né, seja a polícia civil ou a polícia militar, vem tentando construir formações que venham melhorando a prática dos grupos especiais, que vão desde dos grupos de local de crime, que identificam, por exemplo, quando alguém diz que foi um acidente, mas consegue perceber ali, a partir da formação, que não foi um simples acidente, foi um caso mesmo de feminicídio. Então, acho que tem uma série de questões. Por outro lado, a gente tem muitos entraves ao avanço da diminuição desse crime, né? Das ferramentas que ajudem a diminuir esse crime de feminicídio. Por exemplo, né, as casas de passagem, que são lugares de acolhimento dessas mulheres que muitas das vezes se mantêm nas suas casas porque não tem para onde ir. Então, as casas de passagem, as próprias delegacias especializadas de atendimento à mulher, elas não têm uma equipe, né, que conta com mais mulheres no atendimento. Tem todo um processo que imbrica, né, no cuidado com os filhos. Então, a gente carece ainda de uma rede de acompanhamento secundário que evite que o crime de feminicídio aconteça. Que o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, os órgãos institucionais não têm uma capacidade de atuar na prevenção ainda de forma a inibir, de fato, que esse crime aconteça. E, em terceiro e último lugar, acho que o fator preponderante nesse processo é a mudança cultural, né? Que o corpo da mulher é um corpo que pode ser tratado de qualquer forma
ele pode ser dominado, ele pode ser tocado, ele pode ser violado, ele pode ser brutalizado, ele pode ser morto, de maneira muito tranquila, muito natural, sem muita grita da sociedade. Deputada, vamos falar agora de Previdência Social. Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro. Eu imagino. Por que o desmonte da Previdência, capitaneado pelos banqueiros, sim, com apoio da grande mídia, sim, perversamente chamado de reforma, é muito perverso, é altamente prejudicial para os trabalhadores, em especial para as mulheres e para os mais pobres? Acho que tem alguns elementos importantes da gente tentar responder, né, de alguma maneira contento essa sua pergunta, que é muito complexa e muito difícil, né, demandaria muito tempo para a gente. Mas, primeiro de tudo, quando não faz um corte no que a gente enxerga o que é hoje a classe trabalhadora brasileira. O que é a classe trabalhadora brasileira? Quem é a classe trabalhadora brasileira? A classe trabalhadora brasileira é mulher negra e jovem negro. Né? Começa por aí. Recortando o que é a classe trabalhadora hoje no Brasil, né, majoritariamente, o que dizem as pesquisas, seja no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PNAD, dá o retrato dessa classe trabalhadora. Ela é mulher negra, ela vive nas piores condições, e ela é jovem negra, que também vive nas piores condições. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem São Gonçalo como o município que traz pra gente isso no que se refere à juventude. Pois bem, num país que não tem um estado de bem-estar social, né, efetivado, onde as jornadas de trabalho são exaustivas, onde há diferença regional, nas próprias ocupações, né, não leva em consideração as questões sazonais e regionais, ou seja, né, tem um componente muito perverso de financiarização da Previdência, né, de privatização, ou seja, coloca a capitalização como alternativa à Previdência. Né? É coisa de quem não entende o que é o grande conjunto da população brasileira, em sua maioria trabalhadores e trabalhadoras empobrecidos, vivendo nas piores condições, em condições subhumanas, né, com condições de trabalho análogas à escravidão, e jogar esses trabalhadores, por exemplo, que hoje, né, já é cientificamente comprovado como os idosos e idosas que sustentam as suas famílias, idosos hoje sustentam famílias, né? Colocar, por exemplo, pessoas como idosos, pessoas com deficiência, recebendo o benefício de prestação continuada de R$400, desvinculando ao valor do salário mínimo, é no mínimo criminoso, é perverso, mas nada diferente do que é a elite desse Estado brasileiro, que escravizou pessoas, que brutalizou corpos, que se locupletou do trabalho e benefício da vida de pessoas humanas. Então, essa pretensa e falsa reforma, como você diz, é um golpe fatal na população empobrecida, adoecida, vivendo nas piores condições. Que hoje mal consegue emprego, né? E que não consegue emprego porque no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, de cada 10 desempregados do Brasil, 7 estão no estado do Rio de Janeiro, né, que amarga uma das piores crises da sua história, no que se refere ao desemprego, né, e ao empobrecimento da sua população. É muito difícil, né? A gente realmente está amargando um tempo que é um tempo de extrema perversidade, né? O quanto a elite brasileira odeia os pobres desse Brasil, né? Como diz Leonardo Boff, odeia os pobres e tem muita vergonha dos seus negros e negras que conseguiram subsistir, né? Haja vista as últimas declarações de que a gente ainda conseguiu sobreviver apesar de ter passado pela escravidão enquanto negros e negras. Então é preciso dizer que essa reforma da Previdência é mais um viés da abolição inconclusa que completa agora 131 anos em maio de 13. Mônica, você é uma das sementes da Marielle que floresceu. Qual é o legado da Marielle para o Rio, para o Brasil e para o mundo? A Marielle se torna um símbolo da luta e defesa incondicional dos invisíveis e das invisíveis.
O legado da Marielle é o legado dessa defesa incondicional dos direitos humanos, da defesa da vida, da luta pela existência, né, integral e completa de todos os seres humanos, na sua diversidade, na sua integralidade. Então, Marielle deixa de ser uma parlamentar para se tornar um símbolo mundial de defesa da vida, né, de defesa de justiça e igualdade. Esse é o legado da Marielle. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos embora. Esse é o cara a cara com Lene. Eita! Alerj. Desafio. Racismo. Uma mancha. Um pecado. Mulher. Força. Política. Complicado. Trabalho. Árduo, sempre. Marielle. Saudade. Saudade, né? 80 tiros. Bari. Acho que foi bom, emocionante, difícil. Falar do desmonte, né? De direitos no nosso país nunca é bom. Mas a gente tem esperança, a gente resiste e a gente está junto. Sempre digo, a gente continua, apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Obrigada, Valeu, gente. Mônica. Foi Muito maravilhoso. obrigado, tá?